Bem-vindos a mais um Pode Fé, um programa que é de Deus, que veio para aumentar, fortificar e levantar a sua fé. Hoje, não diferente dos outros dias, dos outros programas, temos um convidado que é de Deus. Sim, um convidado que é de Deus. Hoje temos um homem, um grande servo de Deus, aquele que tem uma história tremenda para partilhar consigo. Espírito Santo manda e eu só obedeço. Antes de passarmos para o nosso convidado, deixa eu agradecer aqui o nosso patrocinador oficial, que é a Pixeltech. Pixeltech é responsável dessa imagem de qualidade que chega até aí no seu ecrã, no seu telefone, no seu tablet. E não se esqueçam, partilhem o máximo, metem gostinho, subscrevam o nosso canal no YouTube, Pode Fé. O outro patrocinador, não menos importante, é o Toques de Beleza com Fé, responsável dessa maquiagem humilde da vossa querida apresentadora, aquela que é escolhida de Deus. O nosso convidado chama-se Diogo, sim, Bernardo Diogo. Ele que é o escolhido de Deus, que hoje vai partilhar a sua história, que é impactante. Olá, servo do Senhor, a paz. Pai do Senhor, serva de Deus. Seja bem-vindo Amém. ao Muito nosso Pão de obrigado. Fé, que não é nosso, do homem, mas sim do Criador do céu e da terra. Amém. Muito E obrigado. segundo Deus, todos nós temos uma história para contar. E com este servo não será diferente. Então fiquem ligados. Quem é Bernardo Diogo? Bem, Bernardo Diogo é um jovem que nasceu em Luanda, é casado, pai de um filho. Sou casado com a Juliana Diogo, pai do Gesiel Diogo. E vivo atualmente no Quilamba e sou cristão. Amém. Então podia partilhar conosco, já que é cristão e um grande servo, garanto-vos, é um grande servo do Senhor. Gostaria que partilhasse conosco como e quando começou a tua caminhada com Cristo. Bem, para falar da minha caminhada com Cristo, eu ia ter que regressar porque houve sinais e, no entanto, eu, quando dou-me por gente, eu só sabia que tinha que ir à igreja. Eu devia ter aproximadamente 6, 7 anos de idade. Ia para a igreja e porque até tinha um avô que era pastor e, no entanto, quando mais novo, né, criança, na altura, pedia ao pai que me desse o dinheiro da oferta. Yes. Quando íamos para a igreja com outros primos, também pedíamos outra vez o dinheiro da oferta no avô, na igreja, no caso. Isso é na igreja Assembleia de Deus Pentecostal, Ministério Maculusso, mas o Centro Mensageiro da Fé, cita no Rangel, na altura. E, no entanto, nós pedíamos esses valores ao avô, que era para a gente dar oferta, e às vezes nem dávamos oferta, íamos comprar, na altura, que chamavam pão com quiteta. Exatamente, As criança na mabangas. altura, exatamente, as mabangas. E posteriormente os pais separaram-se, estive afastado depois da presença do Senhor, mas aos 11 anos volto a entrar outra vez na igreja. Mas eu fui crescendo sabendo que aquilo era apenas cultural. Yes. Uma cultura ir à igreja como criança e não tinha compromisso nenhum. Quando atinjo a idade adulta, eu deixo de ir à igreja. Okay. Ia à igreja uma vez ou outra. E, no entanto, fui tendo uma vida como um jovem qualquer tem e ia à igreja uma vez ou outra apenas, mesmo às vezes saía da festa totalmente cansado. Yes. E eu até gozava dizendo: vou diminuir os meus pecados, dizia isso. E também era alguém que dizia que a igreja foi feita simplesmente, quer dizer, eu dizia que foi feita pelo Estado, né? Eu dizia que a igreja foi feita pelo Estado
para manipular os menos entendidos. Meu Deus. Eu dizia que os pobres é que são as pessoas que vão à igreja. O Estado cria isso para lhes distrair. É esse o conceito que eu tinha. Tanto é que até gozava com algumas pessoas, dizendo que quando crescer, vamos também abrir nossa igreja e tal, só para fazer dinheiro. Dizia isso para as pessoas. Mas, na inocência, eu não sabia o que dizia. Porque, para mim, ir à igreja era chegar, ofertar, cantar louvores de palmas, ouvir o pastor dizer depois no final o amém e ir embora. Para mim não existia nada de espiritual naquilo, era simplesmente cultura. Até que chega uma dada altura que eu vou viver com um jovem, ele chama-se Delviro, que era o meu parceiro na altura, que vivíamos juntos, parceiro de luta, de guerra, e no entanto ele se converte. E em casa nós tínhamos essas discussões do pregador X, pregador Y e tudo mais. E como eu já cresci ouvindo certos pregadores, eu também comecei a gravar pregações no meu computador, que era para depois mostrar, visto o pregador X, o pregador Y. E falava muito na altura do Yosef Akiva, Marcos Feliciano. E íamos às vezes tendo debate sobre a Bíblia também, mas tudo carnal. Eu não entendia absolutamente nada. E no entanto, recebia vários convites já na fase adulta, mas eu às vezes negava de voltar a ir à igreja. Diziam, nunca mais apareceste. Eu negava. E lembro-me que eu conheci um amigo que era brasileiro e, no entanto, ele começou a me convidar para ir à ilha de Luanda e íamos todos os domingos. E era nessa altura em que eu recebia vários convites para ir à igreja de certas irmãs e alguns familiares próximos. Mas eu não percebia por que tanta insistência na altura. E depois, uma certa feita, o meu amigo convidou-me e eu, por simplesmente, fui rude com ele. Era um convite até porque eu não havia de gastar nada, o carro era dele, o dinheiro era dele que íamos gastar lá, tal, mais com outra pessoa que ia estar lá conosco. Mas eu fui rude e fiquei sem perceber por que eu falei com ele daquela forma. E eu decidi, como dos outros dias, outros domingos, ir à igreja. Vesti-me, né, como jovem, vaidoso e tudo mais, e fui à igreja. Só que antes de chegar à igreja, eu lembro-me que nessa altura eu já fazia parte da agência Aja Model também na altura. Sim. E por essa razão, daí as vaidades e tudo mais. E fui para a igreja e quando cheguei, eu fiquei a olhar tudo à volta na igreja. E alguma coisa começou assim a me fazer espécie. Eu fiquei a me perguntar por que essas pessoas, enquanto pregam, não estão a glorificar a Deus. Yes. Boa. Eles não batem palma, mas quando eu vejo o culto na televisão, no computador do Marcos Feliciano, as pessoas ficam glória a Deus, aleluia e tudo mais. Isso assim, enquanto eu me questionava isso, algo começou a aquecer dentro de mim. Yes. Glória a Deus. Começou a ficar tão quente, tão quente, tão quente, que de repente, quando dou por mim, eu estou diante do altar. Mas antes de estar diante do altar, quer dizer, mesmo já diante do altar, eu senti que alguém pegou-me nos ombros. Ele pegou nos dois ombros e empurrou-me para o chão. Eu caí com os joelhos ao chão. Yes. E eu lembro de ter ouvido só, basta, para, chega. Quando abro os olhos, era eu diante do altar. Eu nem era convertido sequer. Eu ia para a igreja, mas não tinha compromisso nenhum, não sabia nada de Deus, nem sequer era batizado sequer. Mas os meus irmãos já eram batizados. Já. Tanto é que nos dias atuais, eu até quando estou com eles, mas alguns primos também mais novos que eu digo que eles são meus mais velhos na fé. Amém. E, no entanto, quando eu passo a ir à igreja, eu fui alterando as minhas roupas, porque eu tinha roupas que eram muito coladas, porque eu fazia exercício físico na altura,
Então eu já não me sentia bem com aquelas vestes, Confortável. exatamente. Yeah, yeah. Então eu decido começar a usar umas calças largas, que as pessoas riam-se de mim quando me viam. Yeah. Quando eu olhar, esse mesmo mudou. Esse mudou, alguma coisa alterou. Então eu fui me desfazendo de vários compromissos que eu tinha. Um deles era na altura, eu estava a namorar com 3 meninas de uma só vez. E eu disse para mim que eu tinha que me desfazer disso. E nem tinha coragem sequer de me desfazer dessas pessoas pessoalmente. Liguei para uma, ficou aos prantos, aos choros, porque ela até já estava a fazer compromisso de casar comigo, me fez convites e tudo mais. Eu disse, não, vou ter que me desfazer porque o que eu estou a fazer não é nada Não é boa certo, coisa. yeah. E não, nada justifica o que eu fazia na altura. E eu decidi me desfazer, me desfiz de uma, da outra, e depois fiz mais da outra. No entanto, tinha uma que eu até disse, se calhar essa aqui eu posso pensar depois, mas agora não quero namorar com Jesus, foi isso que eu disse. Tanto é que eu disse, não vou pagar o sinal da televisão, não vou ver mais nenhum tipo de programa, seja radiofônico ou televisivo, vou simplesmente ver vídeos de pregação, de louvor, vou me centrar simplesmente em Deus. E, no entanto, a minha caminhada com o Senhor começa assim dessa forma. E na igreja também tinha algo bastante importante que facilitou o meu processo de integração no cristianismo. A igreja tinha um programa que era a vigília todas as sextas-feiras. Ok. Foi lá onde eu aprendi a orar. Eu, quando cheguei, não sabia como orar, não sabia como me dirigir a Deus e fugia. Quando até não era convertido, às vezes, quando ia para a igreja, fugia aos programas de jejum. Já eu queria procurar programas de jejum, queria saber como jejuar, como fazer as coisas, porque já não era simplesmente alguém carnal Yes. que estava à busca das coisas de Deus. É a questão de uma empresa onde eu trabalhava. E Deus às vezes tem dessas coisas, né, de criar situações para te trazer na presença dele. Glória a Deus. Como eu trabalhava numa empresa que até pertencia a um general e de repente a empresa começou a falir. A empresa começou a falir e eu fui ter com o tal general e disse na altura que queria um empréstimo ou um adiantamento. Ele disse-me, olha, não tenho dinheiro para te dar, Diogo, mas eu te digo o que é que você vai fazer. Reza. Yes. Ele me disse isso, reza. E espantou-me, eu disse, mas o general nunca falou de Deus, nunca disse nada, por que disse reza? E aquilo ficou assim. Eu fui perceber mais tarde que esses são os sinais que Deus estava a trazer para que... Deus estava a falar consigo. Exatamente. Através de outras pessoas. Para que pudesse me alcançar. E, no entanto, depois daquele período de mal estar na empresa, chegou mesmo o fim do contrato. Chegou o fim do contrato, no meu processo de conversão e tudo mais, fiquei desempregado. Fiquei desempregado e eu nem sabia o que fazer na altura. E por isso, a única coisa que eu vou fazer aqui é me manter firme na palavra. Como tinha ainda um contrato com a agência de moda, Aja Models, eu disse, se eu for para lá dizer que vou desfazer o contrato, eles vão pedir para indemnizar. Okay. Como não tenho valores para indemnizar a agência de moda, o que eu vou fazer é só sair do grupo do WhatsApp, sair do grupo do Facebook e tudo mais. Foi o que eu fiz. Saí dos grupos, ok, também que eles não vão ver atrás de mim. Mas com o desemprego e também ter saído da agência, eu fiquei a pensar depois, fiquei assim, as coisas começaram a apertar um pouco, fiquei assim a pensar, poxa, se calhar ia fazer um pouco de dinheiro e tal. Mas o Senhor falou mais alto. O Senhor falou mais alto e então teve que me desfazer mesmo na totalidade. E depois, eu, numa vigília, o pregador dizia, alguém aqui vai receber um telefonema esta semana.
Eu meio cético, como estava a começar, ainda não entendia bem os De modos profecias e operantes de tudo. Deus e tudo Sim, mais. sim. Eu disse, se calhar ele está a falar isso, vai ser coincidência. Como é que ele sabe? Quem lhe disse? Eu Yeah. fiquei assim a me questionar. Só que eu aprendi depois que Deus, quando Ele quer fazer, Ele não depende da aprovação do homem. Independentemente da dúvida do homem, Ele quando Ele faz. quer agir, Ele é soberano. Yes. Pela sua soberania, Ele age, independentemente da nossa dúvida, independentemente das nossas crenças. Ele, quando quer agir, Ele age. E então, passou a segunda-feira, disse aquilo numa sexta-feira, passou a segunda, até a terça-feira, eu recebo esse telefonema que ele disse aí. Eu ouvi o telefone a tocar e eu disse, uau, ele disse, o telefone está a tocar. Disse, se calhar deve ser coincidência, fiquei ainda assim naquela, né? Sim. E por sinal, era uma empresa que estava a me ligar para fazer entrevista de trabalho. Mas é uma empresa que eu nunca fui dar documento. É uma empresa que eu nem sequer conhecia. Nunca ouvi falar da tal empresa, mas marcaram a entrevista. Eu não sei como. Não sei como, até hoje me questiono, não sei como. Depois de ter recebido o telefonema, deram uma indicação da empresa e estava marcado para quinta-feira a entrevista. Mas depois daquele telefonema eu comecei a ouvir uma voz me dizendo, vai ao monte. Mas eu fiquei, ir ao monte? Vou fazer o que no monte? Vou falar o que no monte? Se mal sei orar, vou chegar, vou fazer o quê? Então, eu ignorei essa voz. Fui para a entrevista. Chego na entrevista, falo com a diretora de recursos humanos, fez uma entrevista, fez a entrevista aos outros candidatos e, no entanto, ela disse, olha, além da entrevista que tu fizeste comigo, existe o diretor do Ploro, ou seja, o administrador do Ploro, perdão. Existe o administrador do Ploro. O administrador do Ploro que vai ter que dar o aval se de fato vamos contratar ou não. E eu esperei, eu acho que esperei até tarde e ele não apareceu. Disseram-me, olha, tu vais, tens que voltar aqui na segunda-feira. Eu vou para casa e eu disse para mim, se eu não fui ao monte e essa voz continua a me dizer vai ao monte, então eu vou aproveitar e ir ao monte. E fui na obediência, fui ao monte, mas cheguei lá, não sabia o que dizer, fiquei assim a cantar louvores. Enquanto eu cantava, quem passava por trás era o meu amigo que vivia comigo, que já havia se convertido, e nessa altura ele já era casado, já não vivíamos juntos. E ele ouviu a minha voz no monte. Ele disse, essa é a voz do fulano, então foi ter comigo. Quando ele foi ter comigo, ele disse, olha, tu estás aqui no monte, eu também vim para orar. Eu disse, ok. Depois ele que me diz, qual é o teu alvo de oração? Eu disse, alvo de oração? Eu nem sei o que é alvo. Ele disse, oh, tu não sabe o que é alvo? Tá bom, eu vim orar, os meus alvos são esses, ficou me apresentar os alvos dele. Só, ainda bem, então o meu alvo também, eu como tenho uma entrevista e tal, de trabalho por fazer, então o meu alvo é esse. Ele disse, tá bem, então vamos orar por esse alvo. Oramos pelos alvos dele, depois oramos pelos meus alvos. E eu saio daí. Isso foi no mês de novembro do ano 2014. Eu volto para casa e chegou o dia da entrevista. Vou para lá. Aconteceu que me encontrei com o administrador do Ploro, tinha outros candidatos, só que eu sou muito observador na minha área. Enquanto eu chegava na empresa, eu fiquei a observar os extintores e outros meios mais que lá haviam. E quando eu chego na entrevista, eu comecei a, não sei, de repente comecei a criticar a empresa. Eu disse, olha, vi os vossos extintores não estão em perfeitas condições, vi aquilo assim, 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 e também não estão em perfeitas condições. E houve já uma discussão entre o diretor, que eu vinha saber mais tarde, né? E o administrador disse, olha, aquele fala muito, aquele não é melhor de contratarmos. E ele disse, olha, é bom esse que fala, do que outros que não falaram nada, porque esse aqui vai nos mostrar as coisas que não estão bem na empresa. Então, a partir daí, eu saí
E eles ligaram-me dia seguinte, que era para começar a trabalhar. Mas há uma coisa que aconteceu que eu me percebi depois, é que no mesmo dia que eu saí da empresa, aconteceu um acidente de trabalho. Meu Deus. Eles estavam a fazer uma laje e os trabalhadores que lá estavam caíram e houve feridos. Meu Deus. Eles não tinham previsão de me contratar no mês de novembro. Era contratar-me no mês de janeiro do ano seguinte. E por causa daquele acontecimento, eles foram obrigados a me contratar. Porque quando Deus quer agir na nossa vida, Ele sabe as nossas dificuldades. Amém. Ele vê o nosso clamor. Uhum. Quando Ele quer acelerar algumas coisas na nossa vida, Ele permite que determinados eventos aconteçam. Amém. Só para poder nos acelerar. Glória. E foi isso que aconteceu, porque os homens queriam uma época ou um período, ele decidiu Ele fazer queria outro. um outro período. Um servo que entregou a sua vida a Cristo Jesus, que é o dono da vida dele, um servo que sacrificou as redes sociais, porque tem pessoas que passam a noite, abraçam os telefones, não querem largar os telefones, não querem largar as televisões, não querem largar a bebedeira, não querem largar as noitadas, não querem largar o vício da promiscuidade. Esse servo abdicou tudo isso. Abdicou tudo isso. E até aqui onde está a nossa entrevista, Deus tem honrado esse homem de Deus. Você, homem que está deste lado, que ainda tem preconceito de buscar Jesus, mas não trabalhas. Tem preconceito de buscar Jesus, mas não sai do vício do álcool. Mas quer sair? Porque eu sei que você quer sair. Só que você não está conseguindo porque tem preconceito da família. O que a família vai falar? Eles vão só perceber que eu me converti, vão me chamar de burro. O que os cambas vão dizer? Esquece o camba. Esquece a família. Silencia o mundo. E ouve a voz de Deus. Ele não perdeu nada. Deus tem honrado na vida dele. E assim como Deus tem honrado na vida dele como homem, Deus também vai te honrar. Nada do que você está a viver é para sempre. Vai ter fim quando você aceitar Jesus como teu Salvador. No nome de Jesus, aceita Jesus. Jesus é bom. Meu servo. Entrevista maravilhosa. Entrevista suave, com a presença e a unção do Espírito Santo. Nesta caminhada, nessa trajetória, alguma vez pensaste em desistir? Bem, pensei em desistir foram variedíssimas vezes. E há momentos que você pensa, está difícil, Deus. Ainda eu partilhei com alguém hoje que houve momentos em que era difícil e eu dizia, já não vou voltar à igreja. E quando eu dava por mim, já estava outra vez na igreja, a passar às vezes a mesma situação. Mas em tudo, Deus dá sempre um escape. É verdade. Em tudo, Deus nos refrigera. Amém. E depois nós percebemos que não está a ser prazeroso de fato servir ao Senhor, crer no Senhor, confiar no Senhor. Amém. E houve variedíssimas vezes. E eu acho que se calhar alguém está aqui a pensar naquilo que eu acabei de dizer e pensou que se calhar foi tudo sempre assim, tudo lindo e Um mar de perfeito. rosas. Não, para dizer que eu, aos 16 anos de idade, tive que ir viver com a minha irmã. 16 anos de idade, ela com 17 anos, temos um ano de diferença. E, no entanto, tinha todas as condições para ser um delinquente, tinha todas as condições para ter uma vida pior do que a que eu tive. E, no entanto, aos 16 anos de idade, eu tive que ir. Conheci um senhor que era amigo de uma prima minha e sabia que ele era dono de uma oficina. Nem sequer falei com a prima, mas cheguei lá, fui ter com o senhor e disse: não, senhor, olha, a minha prima mandou-me vir ter consigo para me arranjar um emprego aqui na tua oficina. Eu menti, não é correto o que eu fiz.
mas comecei a trabalhar a partir dos 16 anos de idade. Mas como eu vivia com a minha irmã, eu senti que havia necessidade de ter dinheiro. Pensava que por ser ajudante de oficina mecânica haviam de me dar dinheiro. E eu pedi quer dizer, eu esperava. Trabalhei acho que uns 3, 4 meses, não via. Falei com um amigo meu depois e fui trabalhar como ajudante de pedreira. E lá já sabia que tinha um valor no princípio da tal obra e também um valor que iam nos dar no final da obra. Conforme o dinheiro veio, conforme eu peguei o valor que me deram, entreguei nas mãos de alguém que ia ajudar-me a tratar a carta de condução. E fiquei lá enquanto aquele período ele ia fazendo o processo e fiquei lá como ajudante de pedreira. E aos 18 anos, então, fui fazer táxi. Cheguei a ter um período de cobrar na porta, que era para aprender a conduzir com o dinheiro que me davam, porque eu já depois tinha tratado a tal carta aí das candongas também, que não é correto, exatamente, condeno essa prática. E o dinheiro que eu cobrava, o táxi me davam, é que eu ia pagar para ter aulas práticas. Ok. E posteriormente comecei, depois de ter ganhado a prática, comecei a fazer táxi. E posterior, deixei de fazer táxi, depois de ter já conseguido reunir um bom valor, deixei de fazer táxi e fui, como também percebi que a carta não era verdadeira que trataram, e aí é que eu peguei uns livros, na altura a Aviação e Trânsito, a possibilidade dos alunos poderem requisitar o seu exame na altura. Então eu peguei uns livros, estudei, fiz através de uma escola de condução, processo para o exame de condução e fui lá, fiz os exames de teoria, depois fiz mecânica, e fui depois no Musileu fazer a prática, o exame de condução e daí comecei a fazer táxi. Mas eu disse, com carta de condução que eu tenho, não vou simplesmente me prender no táxi. Vou também ser motorista de uma empresa. Daí eu tive que me mudar na outra via no Benfica, tive que mudar para o Rangel, porque a empresa que arranjaram essa vaga estava localizada no São Paulo na altura. E fui trabalhando, fazer táxi na altura. E posteriormente, de dar tanto tempo no táxi, para a área que eu trabalho hoje em dia, eu comecei a levar uns brasileiros. E esses brasileiros, eles gostaram tanto de mim, que eu a princípio lhes cobrava, depois deixei de lhes cobrar e saía com eles na boa. E um deles disse, tu não queres trabalhar? Eu disse, quero, mas o que é que eu posso fazer? Disse, não, vamos tratar o teu currículo. Peguei um currículo, entreguei, e disse, não, vou fazer o teu currículo, vou dar aqui um jeito e tal. Eles deram um jeito e arranjaram um emprego numa empresa de engenharia petrolífera na altura. E eu fui começar a trabalhar numa área em que, como auxiliar na altura, que eu nem sequer tinha domínio. E eu me intitulo às vezes como alguém improvável. Improvável porque não era para ser, mas Deus desde cedo começou a desenhar o meu percurso. Amém. Sempre colocou pessoas à frente que me pudessem dar luzes. E eu compreendi que mesmo quando pessoas próximas não podem te ajudar, Deus pode trazer alguém distante que é para fazer aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Não era um angolano que me ajudou na altura, mas era um brasileiro. Eu pude perceber que Deus tirou-lhe do Brasil para que ele viesse aqui em Angola cumprir uma missão, que era poder me auxiliar nesse sentido. Eu comecei a trabalhar de lá e fui trabalhando. Quando o vínculo termina com esta empresa, fui fazer a formação na área. Fiz a formação na área e desde lá estou a trabalhar como técnico especializado de segurança, saúde e higiene no trabalho, graças a Deus. E até agora estou sempre a trabalhar para dizer que há um percurso que a gente percorre. Há um processo. O processo, às vezes, a gente nem percebe sequer. Porque nós, às vezes, queremos reclamar ao longo do processo. Mas se nós deixarmos Deus trabalhar e não querer ajudar Deus a fazer as coisas na nossa vida, nós vamos perceber que Deus tem coisas boas. Porque a palavra diz que eu é que sei.
os pensamentos Sim, que tenho sobre Deus. vós são profundos e não são de mal, Sim, mas de bem. que bem. Deus tem coisas, tem planos para nós, mas nós temos que deixar Deus fazer as coisas acontecer na nossa vida. Yes. No tempo dele. Exatamente. E voltando um bocadinho atrás, que o servo disse que Deus tirou o brasileiro do seu país para vir conectar. É isso que Deus faz. Deus não une pessoas, Deus une propósito. E tem situações na nossa vida em que nós gostaríamos muito que se crânio que Belcrânio nos ajudasse, mas Deus não permite. Não se questione. Se porventura pediste ajuda em alguém, não importa se é tua prima, se é tua vizinha, se é tua amiga, Deus não autoriza. Sabe por quê? Porque Deus também é aquele que ouve conversas que nós não ouvimos. Yes. Se não for para a honra e glória dele, ele não permite. Só que muitas pessoas não entendem, servo. Muitas pessoas dizem, ele vai ver, ela vai ver. Eu estou precisando de dinheiro, ele não está me emprestando, ela vai ver. Não, não é sobre a pessoa. Muitas vezes não é sobre a pessoa, ela não faz parte do teu propósito, Exato. do teu processo. E porque se ela te ajudar, se ele te ajudar, será o nome dela ou dele a ser exaltado. Porque Deus é aquele que conhece os corações. Exato. E então não ele gosta que a sua prefere, glória seja usurpada. sim, dividida. Ele prefere arrancar quem ele quiser, ser do Ghana, ser do Mali, ser do Brasil, ser de Portugal, para poder lhe conectar com o servo dele que tem propósito. Amém. Então, louvado seja o nome do Senhor, e és um Amém. servo abençoado. Amém. Amém. Eu creio. Foi depois de muito tempo que eu pude perceber isso. Porque eu também era aquela que guardava raiva. Meu tio lhe pedi xixi, não me ajudou. Ah, ele vai ver, não vou lhe cumprimentar mais. Eu não vou lhe ligar. Ah, se ele te vir no almoço da tia fulana, eu vou fingir que eu não lhe vi. Esquece isso. Foi Deus que não autorizou que o teu primo, que o teu tio, que a tua irmã, que a tua amiga, que a tua avó te ajudasse. Amém. Porque depois eles iam bater no peito. Fui eu lá, ela está aí graças a mim. Não, esquece isso. Deus não divide nada. Toda honra, toda glória para Ele. Aceita o teu processo. Peça a Deus para te conectar com pessoas que fazem parte do teu processo, do propósito. Salomão também escreveu, né, que tudo é vaidade, vaidade das vaidades. E, no entanto, eu comecei a me desfazer de muita coisa e queria simplesmente me centrar a Deus, buscar mais de Deus, mais da presença de Deus. Comecei a pesquisar sobre grandes homens de Deus que passaram por essa face da terra, tal como Ben Hinn, que ainda vive, Sim. Benson Idahosa, um general nigeriano na fé, mulheres terríveis como Kathryn Kuhlman, e vários outros homens de Deus. Tem o David, um profeta keniano, é o David War também. Fui pesquisando por esses homens de Deus e eu queria também mais de Deus. Tanto é que eu às vezes ia no monte sozinho, vigiava sozinho no monte, a ter o contato com o sobrenatural de Deus. Eu comecei a ouvir Deus falar e certa feita o Senhor falou-me: não ignores ninguém. Amém. E eu fiquei me questionando, por que Deus está me dizendo não ignores ninguém? E o Senhor estava a preparar mesmo uma surpresa. Certa feita eu vou para a casa de alguém que eu conhecia e aparece um jovem mais novo do que eu. E o jovem disse, ele saudou-me, deu-nos as mãos e ele no cumprimento disse: o meu espírito se conectou com o teu espírito. E eu quero te dizer algo, mas hoje não vai ser possível, mas eu quero te dizer algo. Então eu fui para casa. Mas aquelas palavras que o jovem disse ficaram ecoando em mim. Eu quero te dizer algo, quero te dizer algo. Então eu fui depois para casa, minto. Um certo dia, a pessoa que nós tínhamos, essa amiga em comum, ligou-me. Disse: o jovem que falou contigo daquele dia quer falar contigo. E eu fui para lá até. E quando eu chego, ele disse: eu tenho algo da parte de Deus para começar a te dizer. Amém. Eu sentei-me
E ele começou agora a falar sobre a minha vida, Uhum. sobre coisas que eu falei com Deus, sobre a oração que eu tive no Secretos. oculto. Ele começou a falar sobre coisas futuras. Eu só sei que eu comecei sentado e terminei deitado. Era tremenda a presença de Deus naquele lugar. Yes. E que eu não conseguia me colocar nem sequer sentado. Mas ele falou tanta coisa da parte de Deus, e que eu falei, uau, se o Senhor não tivesse me dito, não ignores ninguém, se calhar eu teria ignorado em função da idade, porque para mim o que eu vi eram pregações de mais velhos e mais velhos a profetizar, nunca vi de mais novos a profetizar. Então eu fiquei, não, Deus se calhar não pode usar esse. Então tem momentos em que às vezes a gente, por desconhecer, nós fizemos com que Deus não opera naquele nível, naquela dimensão, em função da nossa falta de conhecimento. Exatamente. Por quê? Porque aquilo pode nos escandalizar. O mesmo depois acontece uma outra vez, eu no táxi. Eu no táxi subi, encontrei umas jovens e tem um banquinho lá ao fundo, apertadinho, e eu subi, fui me sentar. Enquanto eu ia, uma das jovens disse, tu és pregador? Eu olhei, sim, do nada, não nos conhecemos, pregador. Eu ainda disse, não, não sou. Disse, eu estou a te ver você a pregar. Yes. Eu fiquei, como assim? Glória. E depois foi desenrolando a conversa. Ela disse, não, eu estou a te ver você a pregar. Você está a dizer que não és, mas eu estou a te ver você a pregar. Se você não é agora, você vai ser no futuro. Eu disse, ok, tá bom, e fomos falando. E no final depois tive que dizer, olha, não sou como tal, mas já preguei uma vez ou duas vezes, mas se Deus quiser que isso vai adiante, Eis-me glória a aqui. Deus. É. E ela, no final, quando desço do táxi, ela disse algo, vá à tua casa, hoje, quando forem 0h, ore, Deus quer falar contigo. Eu fui para casa, adormeci, mas quando bateram 0h, eu despertei por si só. Mas eu creio que é Deus mesmo a criar aquele momento. Cenário, sim. E eu fui orar, prostrei-me diante do sofá na sala e fiquei a orar e coloquei a Bíblia assim nas mãos enquanto orava. Eu só sei que eu comecei a orar, depois comecei a orar em línguas, enquanto orava em línguas, a língua em que eu orava começou a ser mudada para outras línguas. Oh, glória! Yes. E os meus olhos começaram a se abrir, eu comecei a ter uma visão de anjo. Eu comecei a ver um anjo que na altura eu só sei que ele veio e entregou-me algo, uma espécie de Bíblia que ele veio me entregar. Mas na altura eu não vi asas do anjo. Mas posterior, o Espírito Santo mostrou-me, parecia que ele estava a esconder asas assim atrás dele. Assim uma saliênciazita. Para dizer que o Senhor, ele trabalha com o nível do conhecimento que a gente tem sobre ele. Por essa razão é que a Bíblia vai dizer, e conhecereis a verdade vos libertará. Porque se nós não conhecermos a verdade, o Senhor terá dificuldade de se relacionar conosco. É necessário para que a gente entre em determinados níveis, porque eu tenho muitos amigos céticos, eles creem em Deus, mas eles são céticos das maravilhas de Deus, daquilo que Deus pode fazer, pode operar. Então, eles acabam sendo, de qualquer das formas, limitados a ver a operação de Deus. Das suas vidas. Exatamente, em função da crença limitada que eles têm. Yes. Porque há pessoas que dizem, não, já não existe profeta. Como é que Deus vai usar um profeta se na tua mente profeta já não existe? Isso vai te gerar escândalo, para que não se escandalize. Então Deus vai trabalhar contigo no nível que você tem do teu conhecimento. Isso é que falta hoje em dia. Temos muita gente até o falar em línguas é problema para eles. Mas se está escrito na Bíblia que quem fala em línguas fala em mistério, como é que você quer na carne saber sobre coisas espirituais se você não quer saber daquilo que é do Espírito? Logo, quem fala em mistério
ele fala coisas que o homem não entende. São coisas insondáveis. O que é mistério propriamente? São palavras intangíveis. Logo, não vamos conseguir discernir na carne. Porque a Bíblia diz que quem fala em línguas, fala em mistério e fala com quem? Com Deus, não com os homens. Edifica o seu espírito. Exatamente. Então, Deus não vai trazer o batismo para essas pessoas enquanto elas continuarem limitadas. Mas quando elas obterem um conhecimento acerca de Deus e se conectarem com aquilo que é de Deus, elas vão poder viver as maravilhas de Deus. Eu gostaria de perguntar, já teve algum momento crucial, difícil na sua vida e que Deus estava lá? Queira partilhar conosco? Bem, difícil. Eu tinha me desfeito de um carro e tal, tinha sobrado algumas coisas. Fui no mercado vender aquilo. Aquilo foi um momento assim que eu estava a dizer, Deus, então, você existe e tal, estou aqui a te buscar. Então, quero ver alguma coisa. Mas, como eu estava no primeiro amor, aquilo era tão doce, tão puro aquilo que eu estava a sentir, que me fez pensar um pouco nas coisas que eu tinha no passado, né? Mas o Espírito Santo vinha e me confortava. Amém. Me confortava e por essa razão é que ele me surpreendeu daquela maneira com aquela palavra profética, né, que o telefone havia de tocar. E aquilo aconteceu, mas foi difícil porque eu não quis chatear ninguém com as minhas dificuldades. Né, e estava mesmo aí a me manter com aquelas situações meio precárias, né, posso assim dizer, condições precárias, e estava a me manter naquelas condições. Foi esse aqui, Glória a Deus. Um momento assim difícil que me lembro. O que o servo fez? Ele escondeu-se no seu quarto e clamou a Deus. Ele silenciou mais uma vez o mundo, sofreu calado com o Espírito Santo, abriu mão de um pertence muito importante da vida dele, mas ele se manteve conectado com Deus. Às vezes nós pensamos que ligar para a mãe, ligar para a amiga vai resolver. Não. Principalmente quando estamos naqueles assuntos que às vezes chega a ser vergonhoso para nós mulheres. Estou a falar de assuntos no relacionamento. Ele fez diferente. Ele se fechou para Cristo. Silenciando o mundo, ele ouviu a voz de Deus. Deus lhe disse, vai receber um telefonema. Por que será que ele ouviu essa voz? Porque ele silenciou o mundo. Porque ele não partilhou com ninguém. Porque o tudo dele era Deus, sempre foi Deus, é Deus. É isso que Deus quer de nós. Deus está disponível para ti, para mim, para nós, 24 sobre 24 horas. A partir do momento que você se humilhar para Cristo, aí sim, Ele vai te dar a autorização de ligar para a tia, para a irmã, para o marido, para quem quer que seja. Meta Deus em primeiro lugar na tua vida. Independentemente do que você esteja a passar agora, Deus em primeiro lugar. Vai dizer, é fanatismo. Ok, sou fanática. Mas eu sou fanática por Cristo. Eu sou fanática por Cristo. Servo, que conversa maravilhosa. Eu estou aprendendo muito com esse servo de Deus. Eu estou aprendendo muito. Ele está deixando aqui chaves espirituais para você sair dessa jaula, dessa caixa onde você está. Sai da caixa. Aceita Jesus. Meu servo, o que é a fé para ti? A Bíblia diz, o autor aos Hebreus, no caso, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Mas para dizer que a fé não está baseada ou alicerçada nas coisas externas, está alicerçada nas coisas internas, em Jesus Cristo. Porque se nós basearmos a nossa fé nas coisas externas, as coisas externas vão. O teu casamento pode ser destruído. A fé não, ou seja, a fé não está alicerçada no casamento. Se estiver alicerçada no casamento, quando o casamento se destruir, a tua fé também se vai. Não pode estar alicerçada no carro, na casa, no negócio, no emprego. Porque se tiver nestas coisas,
pode ter a plena certeza que a tua fé vai desmoronar. Mas saiba de uma coisa, que não são as coisas externas que trazem a fé, mas a fé pode trazer as coisas externas. Perceba isso, que se você se manter firme tal como Jó se manteve, diante das dificuldades, porque Jó perdeu filhos, perdeu casamento porque nem estava com sua esposa, perdeu amizades, perdeu os bens, porque ele era o homem mais próspero da terra na sua época. Ele era também o mais santo diante de Deus. Por essa razão é que Deus deu testemunho de Jó ao diabo. Disse, visto o meu servo Jó, ele é o mais íntimo da terra, ou o mais íntegro da terra. Perceba que não são as coisas de Jó que faziam com que Jó permanecesse fiel e firme, porque a esposa lhe disse, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Mas ele se negou diante das palavras que vieram de fora, porque quando estás em dificuldades vai vir muitos conselhos. A quem você tem pedido conselho? A quem tens se aconselhado? Não são pessoas que vão te fortalecer, mas se a tua fé estiver alicerçada em Deus, em Jesus Cristo, podes ter a plena certeza que podem ir as coisas, tal como Davi disse, Deus, tire de mim qualquer coisa, mas menos a tua presença. A fé é isso, é confiar que não obstante as coisas terrenas nos faltem, mas todavia não pode me faltar Deus. Todavia não pode me faltar a presença do Santo Espírito sobre mim, porque Ele vai te dizer como as coisas podem te ser restituídas. E como Jó foi restituído 2 vezes mais, porque a fé que ele honrou, a fé também lhe honrou. Perceba isso. Se você honrar a tua fé, também vai ser honrado por Deus. Daqueles convidados que Deus escolhe a dedo. Daqueles convidados que edificam a nossa alma, a nossa fé. Deus é bom em todo tempo. O que é bom dura pouco. Meu servo, mais uma vez, muito obrigado. Amém. Porque eu aprendi muito consigo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor na tua vida. Amém. Que Deus continue trabalhando, operando na tua vida, na vida da tua família. Amém. Todas as portas abertas no nome de Jesus. Que aquela porta que você quer que se abra, no nome de Jesus, eu tenho a fé que Deus vai abrir. Que continuas a ser esse servo cheio do Espírito Santo no nome de Jesus. Que Deus derrame sobre ti mais sabedoria, sabedoria, sabedoria e discernimento. Que aonde você pisar, você possa ser, seja luz. Seja luz, seja luz. Que Deus te conecta com pessoas que fazem parte do teu propósito, no nome de Jesus. E aquelas que não fazem parte do teu propósito, eu peço a autorização do Espírito Santo. Remove na vida desse servo. Remove na vida desse servo, no nome de Jesus. Porque ele nasceu na palavra para edificar, para fortificar, para levantar e apresentar esse Deus que é o nosso Pai, o Rei da Glória. Obrigado, Jesus, por esse convidado que veio a brilhantar, que veio fortificar a nossa fé e que veio nos trazer mais conhecimento da tua palavra. Devemos selar com Cristo. Não tem essa de você servir Cristo com o pé dentro ou fora. Ou você está com Cristo, ou você está com Cristo. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Chegamos ao fim de mais um programa. Partilhem, comentem. Subscreva a nossa página. Até o próximo programa e fiquem com a paz do Senhor. Obrigada, servo. Estou feliz por ti. Amém. Muito, muito. Amém. Hoje eu pude saber, conhecer mais um pouquinho. E Deus não une pessoas, une propósito. Amém. E saber como nós nos conhecemos não foi sobre a formação, mas foi porque nós tínhamos que ser conectados. Amém. Glória a Deus. Amém. Oh, Senhor, obrigado.